1000 côvados e me fez passar pelas águas que davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas que davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que não se podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Assente-se, por favor. Nós vamos falar essa noite sobre os níveis de pressão. Nós ouvimos esse texto e muitas vezes falamos de experiência com Deus e com o Espírito Santo, mas eu quero falar hoje sobre os níveis de pressão que nós podemos suportar para que Deus opere em nós. Quando na segunda-feira eu estava em oração, sempre levo minha filha para a escola, mais velha, a Larissa, deixo ela na escola e vou para casa ou venho para cá para orar, passar um período de oração. E quando eu falava com Deus, um período de cerca de 2 horas de oração, Deus começou a falar comigo desse texto sem eu estar lendo ele. E ele começou a me falar sobre os níveis de pressão, o que um ser humano pode suportar na busca da presença dele. E se de fato queremos isso. E foi algo muito intenso que Deus falou no meu coração. E então eu entendi que era isso que Deus queria que eu falasse hoje com a igreja. E fui toda semana mastigando aquilo que Deus me deu de alimento. E hoje então me sentei e comecei a preparar o que Deus queria falar. Até então não li o texto, eu sabia o que Deus tinha falado no meu coração, e hoje eu fui sentar e ler o texto, e então estudar acerca do que Ele falou comigo, e procurar cientificamente o que de fato estava o profeta dizendo. Bom, talvez você esteja até curioso em ver aqui um recipiente com água, um ovo dentro, sal do lado, uma colher. Nós vamos entender daqui a pouco. Mas a Bíblia fala sobre um período muito difícil para entendermos melhor o que o texto traz para nós. O período que Israel estava vivendo era um período muito difícil. O rei Joaquim havia reinado durante 3 meses apenas, e o reino dele foi tomado. Nabucodonosor veio e acabou com o restante do reino. Israel foi levado cativo. Ezequiel era sacerdote lá em Judá. Ezequiel, ele era alguém que tinha somente o chamado de sacerdote, alguém que estava apenas assistindo o que se passava. E de repente Deus o escolhe para ser profeta. Ele sai de alguém contemplativo, alguém que assistia o que acontecia com o povo e esperava que alguém viesse até ele para conduzir ao perdão, para ser agora alguém que levava uma palavra de arrependimento, uma palavra profética de transformação a toda uma nação. Ele saiu da zona de conforto para a área de guerra, a área de ataque. Então a Bíblia mostra algumas coisas que aconteciam no período em que Ezequiel foi chamado como profeta. Ele profetizou do ano 597 a 571 aproximadamente antes de Cristo. Mas ele usaria algo que somente lá na frente, por volta do ano 216, Arquimedes iria dizer sobre níveis de pressão na água. Ele falou algo que somente Boyle iria falar sobre a água em profundidade, o que afeta no corpo de alguém. Ele falou a respeito de algo muito futuro e que tinha a ver com a manifestação até mesmo do reino de Jesus, como está em Apocalipse capítulo 21 e 22. E o profeta, ele estava trazendo para nós uma revelação acerca de níveis de pressão, o que eu
e você podendo suportar. Tem até um cântico que diz: eu posso suportar. Quem se lembra desse cântico? O que mais? O que mais? É do pregador Lu. Posso suportar. Então vamos ver se você e eu podemos suportar. Vamos lá? 2 Reis, capítulo 24, versículos 8 ao 17. Inicia-se o problema com o profeta e o povo de Judá. 2 Reis, capítulo 24, versículos 8 ao 17. Diz assim: tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Neustá, filha de Eunatã de Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera o seu pai. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém. A cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos a estavam cercando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei da Babilônia, e ele, sua mãe, seus servos, e seus príncipes, e os seus eunucos, e o rei da Babilônia os levou preso no ano 8º de seu reinado, e tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, e fendeu todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito, e transportou toda Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos, e todos os carpinteiros e ferreiros. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Assim transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei e as mulheres do rei e os seus eunucos e os poderosos da terra. Levou presos de Jerusalém a Babilônia, e todos os homens valentes, até 7.000, e carpinteiros e ferreiros até 1.000, todos eles destros de guerra. E esses o rei da Babilônia levou presos à Babilônia, e o rei da Babilônia estabeleceu rei em lugar de Joaquim, o tio deste, Matanias. Ele mudou o nome para Zedequias. Ezequiel capítulo 1, versículos 1 ao 3. Ezequiel capítulo 1, versículos 1 ao 3. Daqui a pouco nós vamos contextualizar os dois. Ezequiel capítulo 1, versículos 1 ao 3 diz assim: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, que abriram os céus, e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Bus, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Capítulo 3, versículos 10 e 11. Disse-me mais: filho do homem, coloca no coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai ao cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás, e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Amém? Amém. Bom, essa expressão, assim diz o Senhor, está registrada em Ezequiel 49 vezes. Ezequiel, após
povo ter sido levado cativo por Nabucodonosor, aqueles primeiros que foram, Ezequiel foi junto. Ele era um dos príncipes de Judá, porque ele era sacerdote, era chamado um dos príncipes. E ele foi junto. E no 5º ano de cativeiro, qual era o cativeiro? Israel, Judá, melhor falando, havia ficado somente os pobres, sem recurso nenhum, sem nada para viver em Judá, que depois seriam tomados e somados aos outros cativos. E agora esses que foram levados prisioneiros iriam viver um tempo de dureza, de escassez, de fome, desordem nacional, perda de identidade nacional, perda de reinado, perda da presença de Deus, perda de um concerto com Deus, porque a Bíblia fala no capítulo 24 de 2 Reis, que ali Nabucodonosor tomou todos os tesouros que Deus havia dado para Salomão, tomou tudo que Deus havia dito para ter no templo e fendeu, ou seja, queimou, destruiu, fez com que se tornasse apenas pó e transformou em outros tesouros. A identidade religiosa, a identidade paterna, a identidade nacional, a identidade espiritual do povo havia acabado. Eles chegaram a um nível de pressão insuportável. Agora, será que de fato não suportariam? Algumas pessoas passam por algumas situações de aprisionamento e com o tempo vão se acostumando com ela. E era isso que estaria acontecendo com o povo de Israel, o povo de Judá. Eles estavam agora se acostumando com a prisão, porque Nabucodonosor, embora desse a eles a prisão, ou seja, eles estavam cativos dentro do território deles, eles estavam sob o governo de comando de Nabucodonosor, eles tinham uma certa liberdade para crescer, para plantar, para trabalhar e, de certa forma, prosperar aqueles que estavam em cativeiro. Eles não tinham identidade espiritual, eles não tinham mais voz de Deus, a não ser agora o profeta Ezequiel, que tinha por volta de 23 a 25 anos, quando foi chamado como profeta, ficou durante 22 anos profetizando em Judá, Israel, durante o cativeiro. Em um período em que ainda Jeremias e Isaías estavam vivos, logo ambos morreram e somente Ezequiel continuou como profeta. E agora o povo estava acostumado a viver no mundo sem a presença de Deus. O nível de pressão exercido os afastou de Deus e não estavam mais preocupados com a identidade espiritual. Vamos ver nos nossos dias. Algumas pessoas começam a servir Jesus e entram na igreja e são abençoados, mas começam a passar por uma situação difícil e então param de viver na igreja. E de repente estão trabalhando, estão indo bem, alguns até adquiriram alguns certos vícios, alguns certos pecados, mas veem que estão indo bem. E até dizem: eu era crente, eu ia na igreja, e parecia que nada bem, comecei a aprender um monte de coisa, parei de ir na igreja, e agora eu estou prosperando. Eu comprei casa, eu estou vivendo bem, eu viajo constantemente. Ele não compreendeu o cativeiro que ele vive. Ele não compreendeu que o nível de pressão que ele sofreu o levou para o inferno e aparente prosperidade. E ele um dia vai sofrer um nível de pressão superior para então voltar-se para Deus. Quando o profeta estava falando sobre as águas, ele estava falando sobre algumas situações que nós podemos suportar. E aqui então nós podemos entender, e no hebraico, alguns agora falam, haviam águas que eram para os artelhos. Os artelhos são as plantas dos pés. Mas no texto original fala
tornozelo. Então a água aqui começava aqui. Uma água, quando sai de uma fonte, ela não sai com muita intensidade, ela não sai com muito volume, ela vai caminhando e vai se avolumando no percurso e conforme o declínio da terra. No princípio, então, é tudo muito fácil. Podemos olhar nos nossos dias o rio Tietê, que nasce lá em Salesópolis, e a água pura, cristalina e devagarzinho, não traz dano nenhum. Agora, entra aqui nas águas do rio Tietê em São Paulo, sujas, mortais, águas que só passam a nada. Então podemos entender que Deus, quando nós conhecemos a Ele nos dá um certo refrigério, Ele traz uma calmaria na nossa vida, e Ele traz a água cristalina, que nos leva a uma experiência de perdão, de purificação e de encontro de paz. Só que depois, nós não podemos parar nisso. O texto, no capítulo de número 47, que nós lemos em Ezequiel, ele fala que o homem que ali aparece a ele, isso também é uma personificação de Jesus, ele aparece a ele e fala, ele mede, melhor falando, 1000 côvados. Bom, um côvado, ele tem cerca de 45 centímetros. Para ser exato, 44,4 o côvado original. Mas o côvado, na época de Ezequiel, ele tinha 2 palmos mais 2 dedos. Então dava cerca de 51 centímetros. Vamos então entender que 1000 côvados dava 510 metros. Vamos então fazer de uma maneira mais fácil no nosso cálculo, 500 metros. E aquele homem o leva a andar 500 metros à beira de um rio. Quem aqui já andou na beira de uma praia? Naquelas águas que só batem nos pés. Não é gostoso? Você anda ali, você sente, você caminha, você até sente um refrigério, está quente, mas a água que está batendo no pé é água fresca. Então você vai andando e você nem percebe que você andou talvez quilômetros na água. A água não vai influenciar em nada, inicialmente não. Ela vai te trazer até um certo refrigério. Mas existem tipos de água. A água doce e a densidade delas é diferente. A água doce, a água potável, ela é uma água pura, é densidade atmosférica de 1 grau. É diferente da água salgada, é densidade atmosférica em média de 1,03. Isso significa que ela é uma água mais pesada, mais densa. E numa água doce, você afunda com mais facilidade. Há mais risco de alguém morrer numa piscina do que no mar. Por quê? Porque a água do mar precisa-se de muito volume para que você venha a afundar. Do contrário, a densidade dela te empurra, chama-se impulsão. Esta água te empurra, a densidade da água te empurra para fora. A água salgada, a água doce, pode até ter uma impulsão, sim, mas ela é menor. A impulsão da água potável, da água doce, é muito menor. Então você não sente a pressão da atmosfera para cima, mas você sente o efeito gravitacional. Então você desce em uma água 10,8 metros por segundo. Essa é a velocidade que você cai em uma água. Na água do mar, a velocidade reduz.
pode chegar em média de 9,3 a 9,8 por segundo. Bom, o que isso quer dizer, pastor, em números? Eu não estou entendendo nada. Significa que Deus estava falando aqui de uma água doce e não uma água salgada. E a água doce é mais perigosa do que a salgada. Ele falava de uma água cristalina que saía do trono, e que começava no altar devagarinho, mas ela traria níveis de pressão. E não é qualquer um que suporta o reino de Deus. Não é qualquer um que suporta estar diante de Deus, no trono da graça. Negar a si mesmo, viver uma vida de conduta e fé, conforme a vontade dEle. Porque quando nós vamos nos embrenhando na vontade de Deus, vai aumentando a pressão. E a Bíblia fala então que aquele homem andou 500 metros aproximadamente, com as águas batendo nos pés somente. Está tranquilo, não tem problema. Como diriam os jovens, está suave, né? Não vem falar de trá aqui, senão te põe para fora. Deus, Ele então nos leva a ver que alguns param aqui. Alguns são como Marta. E aí nós vamos ver então o início. O que é esse período do artelho, dos pés nos tornozelos? É o período do conhecimento. É quando nós conhecemos Jesus, onde tudo é lindo e maravilhoso. Nós recebemos Ele, e então encontramos nele a paz. Mas devemos seguir a nossa vida, porque afinal de contas, o mês venceu, as contas existem para pagar, eu preciso trabalhar, eu tenho tarefas a cumprir. Mas Deus é lindo e maravilhoso. Então eu estou conhecendo Deus, e eu estou vendo que Ele me perdoou, que Ele me regenerou, me recebeu por filho e me deu uma nova condição, porque agora nova criatura sou. Então é algo lindo em Deus. Esse período do conhecimento nos faz muitas vezes negligenciarmos a presença de Deus e o que Ele quer nos ensinar. Nós não queremos um nível mais profundo. Está bom, hein? Porque não estamos sendo obrigados a nada, só estamos recebendo de Deus, porque afinal de contas é a graça. A graça não cobra nada, é de graça. E então nós encontramos Marta nesse primeiro nível. Lucas capítulo 10, versículo 48. Vou te dar alguns exemplos bíblicos para você entender a personalidade de cada um nos níveis de pressão que Deus nos leva a submeter, a estarmos, a ter experiência. Lucas capítulo 10, versículo 48, diz assim, 10, 48. Opa! Não, eu marquei errado. É Lucas 10, versículo 38. E aconteceu que, indo eles a caminho, entrou numa aldeia, e uma certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diga a ela para que me ajude. A Bíblia fala que o nome mencionado da casa, a líder da casa, era Marta, por exemplo. A casa cujo uma mulher morava, o nome dela era Marta. E Jesus entra lá, e estavam conhecendo Jesus. Maria, ela se delicia, ela queria conhecer muito mais,
Mas Marta ficou naquele prazer. Seja bem-vindo, fica aí. Então. E muitos recebem Jesus dessa maneira. Prazer, Jesus, seja bem-vindo. Olha, os meus problemas são esses. Você pode resolver? Bom, se você não puder, eu vou na outra esquina. Muitos de nós não querem saber o que Jesus quer de nós. Quer saber se Jesus vai fazer alguma coisa por ele ou não. Já chega pressionando Jesus. E Marta era esse exemplo. Apenas o conhecimento. Senhor, estou cheio de coisa, estou atarefado. Agora Maria senta aí do seu lado, está te ouvindo. Fala para ela sair, tem muita coisa para fazer, me ajudar a te servir. A resposta de Jesus foi: Marta, Marta. Foi isso? Olha o que diz lá. Versículo 41. Respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. No período do conhecimento, nós, em sua maioria, já erramos. Escolhemos a parte errada. Escolhemos as aflições. Escolhemos olhar para os problemas. Até vemos Deus. Conhecemos. Eu sei, sim, Jesus morreu na cruz por mim. Eu sei, Jesus morreu para me curar, para me salvar, para me libertar. Eu sei, mas eu tenho muita coisa para fazer. Não dá tempo de ir para a igreja. Ocupo sempre na logo, porque eu tenho que acordar. Eu tenho que trabalhar no dia. Eu tenho muitas coisas. Eu sou dono de casa. Eu sou dona de casa. Eu tenho responsabilidades. Marta era assim. As responsabilidades pessoais vinham primeiro, depois as de Cristo. Então ela ficou no primeiro nível de pressão. Prazer em te conhecer, Jesus. Só isso. Alguns de nós estão até hoje, anos, servindo Jesus, mas estão sozinhos até agora. Não existe um tempo maior de oração. Não existe uma busca pela palavra de Deus. Não quer acrescentar outros cultos durante a semana em sua vida. Havia um dia de domingo, está ótimo. E se não der também, eu não venho. Por que eu sentar aos pés de Jesus para aprender? Não quer ir para o segundo estágio. Não quer ir para o segundo momento. Não quer que as águas subam. Porque na verdade não quer uma experiência com Jesus. Está avançando. Eu recebi a salvação e de fato estão salvos. Mas não querem experiência que possa trazer salvação a outros. Não querem servir a Jesus. E aí está um grande mal. Porque quando não quer servir a Jesus, não conhece os outros níveis de pressão. E se conhecer, não suportará. E a Bíblia então fala que aquele homem mediu mais 1000 côvados. Vamos nos lembrar, cerca de 500 metros. Agora a água não era só nos pés. As águas trazem uma certa dificuldade. O peso atmosférico nos puxa pela gravidade, vai nos puxando um pouco mais para baixo. O efeito gravitacional começa a exercer influência. Então, inicialmente, eu vou andando, empurrando a água, e vou indo. A água está aqui, nos joelhos. Mas vai chegar uma hora em que eu já não vou ter mais essa facilidade de empurrar a água, de andar tranquilo. Porque são 500 metros, meio quilômetro. Então eu vou começar a sentir a dificuldade, o peso da caminhada. Vai ser necessário agora eu respirar melhor, porque vai exigir uma respiração mais disciplinada. Eu vou ter que pensar melhor nos passos, porque se eu continuar agredindo a água, eu vou perder força nas pernas. Então eu repenso, não agrido a água, ela não me agride, e eu então vou
exercendo pressão sobre a água exercendo pressão sobre mim, e a dela é maior. Obrigado. E aí nós vemos que a dificuldade aumenta, mas a experiência também aumenta. Porque agora eu estou criando uma resistência, eu estou exercitando o meu corpo, eu estou forçando uma resistência nele. O nosso corpo está acostumado com a resistência da atmosfera, que ela pesa sobre nós, e ela nos empurra para baixo. Tanto é que o efeito da gravidade nos leva às pelancas começarem, a cair. É o efeito da gravidade. Por isso, nós então já estamos acostumados com essa pressão exercida sobre nós. Para você ter uma ideia, a pressão da atmosfera é de 1 quilo por cada centímetro quadrado do nosso corpo. 1 quilo de pressão atmosférica para cada centímetro quadrado do nosso corpo. Se você tem aí 1,5 metro, multiplica isso daí, quantos quilos então estão sobre você, pela sua massa corpórea. E vem. Então por isso que tem dia que você está desanimado, vem aquela fadiga, você não vê a hora de sentar, você não vê a hora de descansar, porque a própria atmosfera já está pressionando você. Mas Deus quer que além da atmosfera, você sofra uma outra pressão. Que você entre nas águas dele, que você tenha níveis de profundidade com ele, que você crie resistências, porque a Bíblia fala que resistindo o diabo, ele fugirá de nós. Mas se eu não tiver uma experiência de resistência, eu não poderei. Eu vou te falar algo assim, muito simples. Na época do quartel, eu fazia 2.500 polichinelo. Hoje, se eu fizer 25, a minha resistência era outra. Nós vamos perdendo com o tempo a resistência. Por isso Deus não nos leva a retroceder, Ele nos leva a avançar, para aumentar a resistência. E nós temos um exemplo. Então, o segundo nível de pressão são as pequenas experiências com Deus. Aquelas quando você começa a entrar numa batalha espiritual, orar e ver que Deus deu o resultado. Você entrou numa enfermidade, orou e Deus abençoou. Você fez uma campanha na igreja, fez um pacto, você se uniu com outras pessoas em oração e veio resultados. Então são pequenas experiências que vão trazendo alguns níveis de pressão que você vê que você tem que orar mais. E aí a dificuldade já nos leva a ver se suportamos ou não. Alguns não suportam. Mateus capítulo 8, versículos 23 ao 27. Mostra que os discípulos passaram pelo segundo nível de pressão. E ali, eles tiveram que pedir socorro. O segundo nível de pressão, as pequenas experiências de oração. Se nós não soubermos clamar, o negócio fica feio. Vamos chamar então o segundo nível de pressão de tempestade. A tempestade nós sabemos que ela vem, mas ela passa, né? A gente já está acostumado. A gente vê, está vendo essa hora, uma hora vai passar essa chuva, uma hora os raios param, os filhos ficam atordoados na hora dos raios, aí você está, não, está tudo bem, já vai passar, já, daqui a pouco para de chover, o céu já está até abrindo. Nós já temos na nossa mente a consciência de que a tempestade passa. Então, é um nível de pressão suportável. Exige uma certa disciplina, exige um certo esforço, mas ainda é suportável. Mateus capítulo 8, versículos 23 ao 27 diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Jesus dormindo.
E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que estamos morrendo. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Amém? Os discípulos se maravilharam com aquilo, e até disseram: quem é esse que até o mar o obedece? O segundo nível, onde nós andamos nas águas e nós queremos então ter uma disciplina, melhorar a nossa condição diante de Deus, entendemos que existe um esforço, que na caminhada Deus vai nos levar a experiências melhores, nos leva então a um clamor e reconhecer que Jesus não é apenas aquele que vem e nos conta algumas histórias, como no caso lá de Maria. Ele estava contando histórias espirituais a ela, estava ensinando, era o período do conhecimento. Agora era o período da experiência. Todo conhecimento sem experiência é mera teoria. Então agora a experiência deles, vendo que Jesus dormia, eles não sabiam orar em nome de Jesus: mar, aquieta-te. Não, esse é para outro nível. Em nome de Jesus, sai espírito demoníaco. Este é para outro nível. O segundo nível de pressão, ainda nos leva a pedir só socorro para Deus. Não consegue ter a fé suficiente de ordenar ao mal para sair. E então ele fica na dependência de Deus. O Senhor está dormindo, o Senhor está me vendo, eu estou perecendo. Olha aqui, eu estou cansado, a caminhada da vida está difícil. E quantos fazem isso? Senhor, passam dias, a tempestade não vai embora. Eu estou cansado de procurar emprego. Eu estou cansado da luta no meu trabalho, a luta na minha família, a luta conjugal. As tempestades. Então você já está com as pernas cansadas, porque quando você está com as águas até o joelho, você força as coxas também, os nervos vão forçando, e isso vem até a região abdominal. Então você força também o abdômen, e já está mexendo mais com o seu corpo. E quando começa a mexer na região abdominal, ela já traz também algum tipo de sufocamento, porque exige disciplina na respiração. Mas alguns, quando chegam a isso, falam: não dá, eu paro por aqui. Não, eu não quero ter funções na igreja. Não, eu não quero ganhar almas. Eu não quero falar do amor de Jesus para ninguém. Eu não quero evangelizar. Não, eu não quero ter experiência nenhuma com Deus. Não, tá bom aqui. Então não suportam a dor que já começa a vir. Eles só querem que Jesus os salve logo, que tire logo aquele mal, mas não querem exercer a fé em nome de Jesus. Esse é o segundo nível das águas, até o joelho. Porque a água até o joelho, ainda dá para a gente ajoelhar, não dá? Não dá? Até o joelho. Consigo ajoelhar. Porque se eu ajoelhar, a água vai bater aqui, ó, né? Ela não me afunda ainda. Então, eu posso ficar na água. Mas o outro nível de água, ele já é mais perigoso. E agora você andou 500 metros bem na água. Você começou a andar 500 metros, já exigindo um certo esforço. E o caldo vai engrossar lá na frente. Alguns, quando o caldo engrossa, desistem. Eu não quero isso, Deus. Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas não dizem o resto da oração de Jesus: contudo que não seja a minha, mas a tua vontade. Só pedem: afasta de mim esse cálice. Porque não querem a outra experiência de pagar o preço, porque você já começa a perder um certo controle. O terceiro nível das águas, que está no versículo 4,
são as águas até o lombo. Então, são as experiências dolorosas. E a experiência dolorosa, ela é a melhor. Mas ninguém quer ter. A primeira experiência dolorosa que nós tivemos na vida, todos nós, foi ao sair do ventre da nossa mãe. Estava tudo bom, quentinho, gostoso lá dentro, sendo alimentado dentro do ventre da nossa mãe, e de repente você sai do ventre e o médico vem, pá! Não é? Acorda, você está vivo. Começou a vida. De agora em diante, respire sozinho, porque você nasceu. É a experiência dolorosa que nos vai trazer, que mostrará novidades de vida e uma experiência de vida com Deus. Eu não quero dizer com isso que você deve orar, Deus, pode mandar a dor que for, o importante é que o Senhor agora... Não faça isso. Eu estou dizendo que quando você passar pela experiência dolorosa, não desista, não desista, permaneça. Aleluia. Quando nós somos pequenos e que nossos pais nos repreendem e nos dão uma surra, onde que eles batem? No lombo. Não é isso? Puxa a orelha, né? Mas na maioria é no lombo. No lombo. É a região glútea que mais sofre. E Deus fala agora que as águas iriam até os lombos. Significa que há uma surra no caminho. Há uma guerra a ser vencida. Há uma dor a ser removida, mas você precisa andar os 500 quilômetros. Eu até acho, os 500 metros, eu até acho que é aquela frase que a pessoa diz, ó, isso daí é outros 500, veio a partir disso. Isso não é fácil, não. O Edson, que gosta de piada boa assim, já marcou essa para contar no trabalho dele. Porque agora é outros 500. A experiência ela fica mais difícil. E nem todos querem pagar o preço da humilhação. Porque agora é a hora das pessoas verem você. É a hora em que você não tem mais recursos. É a hora que você já fez de tudo para vencer e não vencer. Você usou a capacidade, a habilidade, o conhecimento, as pequenas experiências, as orações anteriores suas que davam certo e agora não estão dando certo. E você se encontra então como um outro personagem na Bíblia. Você se encontra como aquela mulher hemorrágica. Vamos lá? Marcos capítulo 5. Versículos 25 ao 29. Você vai entender já por que esta mulher. Marcos capítulo 5, versículos 25 ao 29. Amém? Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás deste entre a multidão e tocou a sua vestimenta, porque dizia, se eu tão somente tocar as suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e se sentiu no seu corpo estar curada daquele mal.
Amém? Aquela mulher passou pelo conhecimento. Ela ouviu falar de Jesus. Ela gastou recursos que ela tinha. Ela foi nos médicos. Ela fez o que a coisa natural, a fé natural leva a fazer. Ela tinha como fazer e fez tudo o que tinha que fazer. E ela ouviu falar de Jesus. Ela não ouviu falar de Jesus que se tocasse em Jesus seria curado. Ela ouviu falar que Jesus curava, libertava. Talvez ela tivesse feito as suas orações, ou quem sabe de fato isso ocorreu. Ela viu testemunhos de orações ouvidas, de pessoas que foram até Jesus e foram curadas, cegos que enxergaram, paralíticos que andaram, mudos que falaram. E ela então agora, ela pensa, se eu somente tocar. Pastor, qual é a vergonha? A vergonha é muito simples. Uma mulher naquela época hemorrágica era chamada de imunda. Uma mulher naquela época com a menstruação constante, ela não podia viver em meio à sociedade. O fedor era grande. Por quê? Porque não era como os dias de hoje que há uma absorvente. Eram colocados panos. A mulher se envolvia com panos. E eram chamados trapos da imundícia. A mulher naquele período, ela não podia ser tocada pelo homem, porque era chamada de impura. Se o homem tocasse nela, tinha que se apresentar até um sacerdote, pedir perdão e fazer orações, para então poder novamente coabitar com a sua mulher. A mulher então era repudiada. Então imagina, há 12 anos sangrando, gastando tudo, a vergonha que ela vivia, o que ela estava arrastando, o que ela sentia nos lombos, qual era a sua experiência de dor. A sociedade batia nela, a religião batia nela. Os médicos não sabiam o que fazer com ela. Ela não tinha mais esperança. Ela só tinha que fazer uma coisa agora: se humilhar. E ela então vai, toda a humilhação que já vivia, esgotada e tudo que tinha feito, e ela então se arrasta para ir tocar em Jesus, porque em seu íntimo ela disse: se eu tão somente tocar. Nenhum discípulo ensinou isso para ela. Jesus não pregou isso. Ela tinha uma fé que ia além. Ela andou nas águas boas, ela andou nas águas dos joelhos, e ela agora precisava andar nas águas que traziam humilhação, experiência dolorosa, pública. Mas ela vai, e ela toca em Jesus. E lá no texto de Lucas, no texto também de Mateus, fala que de Jesus saiu virtude. E ela foi curada. Aleluia. Mas ela teve que passar entre a multidão. Ela teve que se arrastar entre as pessoas sem ser percebida que ela sangrava. Você consegue entender essa dor? Uma mulher que durante 12 anos o seu marido não a abraçava, durante 12 anos não tinha contato com a sociedade, porque a religião repudiava, a sociedade repudiava, e ela sofria. Hoje muitas passam por isso e ninguém fica sabendo, porque os tempos são outros, mas naquela época a higiene era diferente, a medicina era outra. Não havia os medicamentos que hoje existem. Então só dependia de fé, mais nada. Os médicos de sua época faziam chás, faziam algum tipo de medicamento natural, mas nada que pudesse resolver. E essa mulher então agora sente a dor da humilhação. A Bíblia fala que Jesus apanhou em seus lombos, em suas costas. Ele passou pela amargura, pela área dolorosa da vida. E aqui então encontramos esta mulher
com esta hemorragia, já não tinha mais velocidade para andar, já sentia dores no corpo, já se sentia humilhada. E a experiência das águas até o lombo é que você agora tem que andar com as pernas todas. E a pressão agora é outra. A pressão exercida numa água até a cintura era equivalente a 10 litros por metro cúbico, ou por centímetro cúbico. E você tem uma pressão de quilos suficiente ali, como se estivesse carregando em torno de 200 quilos nas pernas. Só que a água traz uma certa leveza, a água potável não. Porque ela ainda continua te puxando, exercendo maior pressão. A água salgada, a água salina, ela exerce impulsão. A água doce, que é a de Cristo, que é a que nós pedimos, não é? Manda, Senhor, as águas cristalinas, não falamos? As águas purificadoras. Porque vai ter gente agora pedindo água salgada. E a Bíblia fala então que há necessidade de você ir até mais. Porque o que Deus quer, na verdade, é que você não tenha controle nenhum da sua vida. E nós entregarmos o controle absoluto para Deus é difícil. Porque nós queremos ter controle. Não é normal? É ou não é? É normal. Nós queremos ter controle. Mas Ele quer que a gente vá com as outras águas. E então nós encontramos as águas da entrega total. Vamos lá, capítulo 47, versículo 5 de Ezequiel. Vamos só lembrar. E mediu mais 1000 côvados, e era um ribeiro, ou um rio. Rio tem água doce ou salgada? Doce. Que não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado. Ribeiro pelo qual não se podia passar. Quando você está na água, que você começa a descer, até 10 metros de profundidade, essa água exerce pouca pressão. O seu pulmão guarda, em média, 1 litro de oxigênio, 1 litro de ar. Então você ainda tem este oxigênio até 10 metros, com um pouco de pressão, mas ainda não te comprime. Existem áreas no nosso corpo que guardam ar, além do pulmão, os ouvidos. Nós temos a respiração, mas os ouvidos guardam ar entre o tímpano e o labirinto. Este ar que fica entre o tímpano e o labirinto é o que nos faz não perdermos o sentido quando estamos nas águas. Alguns, dependendo da pressão, abaixo de 10 metros, melhor assim, de 10 metros de profundidade, você começa a ter então níveis de pressão, compressão no tórax e nos ouvidos. Então deixa eu te falar algo. Quando você começa a nadar em águas profundas, você começa então a não ouvir mais a voz de Deus se você não estiver nadando. Porque as dificuldades, a pressão que vem é muito grande. E para você distinguir a voz de Deus é muito difícil. Quem aqui já entrou na água e começaram a falar lá em cima e você não ouvia? Ouvia um burburinho talvez, mas não sabia o que estava dizendo. Não é isso? A pressão vem, ela tapa o ouvido. Até 10 metros de profundidade, o seu tímpano ele ainda não sofre nenhuma pressão. Alguns nadadores, então, eles começam a ter o equipamento. Ele pega o oxigênio, o tubo de oxigênio, coloca na boca, respiram. E, aliás, com essa máscara, ele precisa, de vez em quando, liberar pressão no nariz, porque senão a pressão da água comprime a máscara no rosto e traz hematomas. Ele tem, então, que ir nas águas profundas, mas ele tem que tomar cuidado.
Porque lá embaixo a água agora é sua inimiga. Ela vai dominar. Ela vai te matar. E as águas doces matam mais do que águas salgadas. A Bíblia fala então que ele fala águas que devem ser andadas, águas impossíveis. Olha lá, Mendimas me como do ribeiro e não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que se metiam para passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Aqui a questão não é se Ezequiel sabia nadar ou não. A questão aqui é que ali ele deveria depender somente de Deus. E a pressão agora iria chegar aos pulmões, a dificuldade de respirar, a dificuldade também de ouvir. E somente quem está totalmente voltado a Deus consegue viver nessa pressão. A cada 10 metros que você desce na água, o seu pulmão recebe uma pressão contrária. Então, você passa a respirar em 10 até 10 metros, ainda com 1 litro de ar. Abaixo vai de entre 10 e 20 metros, 0,8 de litros de ar. E assim por diante. Com 50 metros de profundidade, você tem uma pressão tão forte que o seu pulmão pode estourar. Os seus tímpanos, a partir de 30 metros de profundidade, ele não pode mais suportar. Então a pressão vem. E se você não fizer algum exercício com as narinas, tapando elas e soprando, os seus tímpanos podem estourar. E mesmo fazendo isso, o seu tímpano ainda pode estourar. E estourando o tímpano, a água invade a região dos ouvidos e vai até o labirinto. E lá no labirinto você perde a noção total de subida, de descida. Você não sabe mais se está descendo ou se está subindo. Por isso muitas pessoas morrem afogadas. Nadadores morrem afogados. Profissionais das águas morrem afogados quando o tímpano estoura lá dentro. Níveis de pressão nos levam muitas vezes a não ouvir mais a vontade de Deus, a voz de Deus. A pressão que é exercida do lado de fora, o mundo que vem para nos comprimir, os problemas que vêm sobre nós, muitas vezes estouram ao ponto de não ouvirmos mais Deus. Então não sabemos mais o que fazer. Não sabemos em que direção ir. E o nadador, quando está em nível de profundidade, em que estourou o tímpano, ele perde a noção por completo. Ele não sabe mais para onde ir. Nós temos aqui na igreja um nadador profissional que é o Giovanni. Cadê? Está ali. Não sei se ele já passou por uma experiência dessa. Mas o nadador, ele pode morrer se afetar o labirinto. O que é o labirinto? É o equilíbrio do corpo. Você chegou em um labirinto, já não vê mais saída. Agora é a hora de você depender só de Jesus. Agora é a hora de você não se preocupar se você nada ou não nada. É hora de se entregar. E aí então, é hora de você saber quem você é com Jesus. Talvez você esteja curioso em saber o que vai acontecer aqui. Aqui tem água potável, água doce. E há um ovo lá dentro. Ele está afundado porque a massa do ovo, dentro dessa quantidade de água, exerce pressão maior do que a água. A água está mais leve do que a massa do ovo por centímetro quadrado. Então, o ovo está lá embaixo. A Bíblia fala que nós somos o sal da terra. Se nós de fato formos o sal da terra, não há nível de pressão que nos leve a afundarmos. Então há necessidade de você saber se a sua experiência com Deus realmente te faz ser o sal desta terra. Há um pouquinho de sal aqui. Vamos ver
se o ovo já sai do lugar. Vou mexer aqui só para a água ter a mesma densidade. Já está dando algum efeito, não é isso? Mas vamos aumentar então a quantidade disso. Olha só, eu acho que nem precisa eu mexer na água. A densidade do sal já começa a fazer algum efeito. E então, o efeito desta água fará esse ovo subir, porque a água vai se tornar mais densa. Está subindo? Vamos lá? Vamos lá. Ela vai fazer, não pode ficar tranquilo, com essa experiência de Arquimedes. Se deu certo com ele, dará comigo. No Mar Morto, qualquer corpo lá fica submerso. Ninguém afunda, por causa da densidade, por causa do sal. E então o corpo ele sobe, ele não afunda. Deixa eu ficar mais clarinha a água. E há um texto aqui que diz, no capítulo 47, no versículo 7: e tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de um lado para a outra banda. E disse o Senhor: estas águas saem da região oriental e descem a campina, entram no Mar Morto, sendo levadas ao mar, sararão as águas. As águas precisam ter um pouco de sal, porque a vida também está nela. Dentro do mar, um mar salgado, há muito mais vida do que dentro de um rio. Vamos lá, está começando a vir, mas vamos aumentar a densidade da água. Para não ter, olha aqui, ó, já está nas superfície. Já está nas superfície. Glória a Deus, para Jesus, amém? Então o sal, agora ele ocupou um espaço, ele trouxe densidade à água. A água que antes era potável, encontrando o sal, trouxe o que? Leveza. Se você for o sal desta terra, não importa o que você passe, aleluia, as águas não te afundarão. E era isso que Ezequiel estava tendo de experiência com Deus. E nós vamos entender então agora um pouquinho de pessoas que passaram por essa experiência, mas ainda não eram salvas. Marcos capítulo 14, versículo 50. As águas que precisam passar a nado, muitos de nós fugimos. Não queremos ela, porque ela nos leva ao caminho da morte, nos leva ao caminho da cruz, nos leva a negarmos totalmente a nós mesmos e fazermos somente aquilo que Deus quer. No versículo de número 50 de Marcos 14, diz assim: então, deixando todos, fugiram. Jesus foi preso. Era a hora de demonstrar agora de quem eles eram. Era a hora de morrer por Cristo. Mas a Bíblia fala que os discípulos, no momento que Jesus foi preso, eles fugiram. Não tinham essa experiência de entrega. Não confiavam absolutamente em Jesus. Estavam apenas na água que ia até os lombos.
Entenderam que aquele sofrimento agora, a pressão maior, eles não suportariam. E eles fogem. Quantos pastores fogem do culto? Quantos líderes abandonam a igreja? Quantos membros promissores dentro da igreja desaparecem? Porque eles não são sal desta terra. Eles queriam apenas os benefícios do Evangelho. Eles queriam apenas aquilo que Deus poderia fazer, mas não fazer algo para Deus. A entrega absoluta. Então fogem. E a Bíblia fala que Pedro, ele foi um pouquinho além da fuga. Além de fugir. Capítulo 14 ainda, versículos 66 ao 71. Ele nega Jesus. Estando Pedro debaixo do átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, vendo Pedro que estava aquentado, se olhou para ele e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao Pedro. E o galo cantou, e a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: esse é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, ali estavam, disseram outra vez: Pedro, verdadeiramente tu és um deles, porque também és a Galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou. Pedro negou Jesus. Nem todo suporta as águas profundas. Ezequiel não foi além, porque agora a experiência seria individual. Ele não poderia falar para você e para mim como seria essa experiência. Ele teria que deixar para nós a experiência. A Bíblia fala que logo ele foi tirado das águas e colocado no que aconteceria depois. Por que ele queria mostrar o que aconteceria depois? Porque muitos de nós não querem ver o que acontece depois. Não estão esperando a glória. Estão esperando a glória agora, não a glória futura. Então não se submetem a mergulhar nas águas profundas. Não aceitam a pressão. Não aceitam cobranças. Não aceitam. Muitos nesse momento, eles olham para si mesmos e quando são confrontados no pecado que vivem, eles então fogem. Quando são confrontados na indiferença, quando são confrontados na falta de amor, eles negam. Eles não querem servir Jesus. Eles falam mal de alguém. Eles culpam alguém. E então fazem círculos contra outra pessoa. Vão falar mal do pastoreio, mal do ministério, mal da igreja. E vão torcer para não dar certo. Por quê? Porque são covardes. Fogem e negam Jesus. E quantas pessoas passam pela igreja? E apenas passam. Mas na hora de então provar que são sal da terra, eles fogem. Porque agora você tem que ser confrontado. Nada mais pode estar na sua vida nem o pecado, nem uma maldade. Você não pode mais ter o domínio de si e nem querer manipular pessoas. Porque enquanto as águas estavam exercendo pressão até o longo, estava ainda fácil, porque seu raciocínio estava fácil. Não comprimia pulmão e não comprimia ouvidos. Mas agora em águas profundas é comprimido. Ou você se lança por completo e deixa Deus guiar você, ou então você foge. Isso eu não quero não. Ninguém vai me confrontar. Então abandonam a fé. Não abrem mão do pecado, não abrem mão de um vício, não abrem mão de uma rebeldia. Abandonam. E não vão ficar em nenhuma igreja onde se prega contra o pecado. Porque não são sal da terra.
Querem igrejas que vão até no máximo aos lombos. Olha lá ainda, porque nos lombos já vem algumas vias dolorosas. Vão procurar igrejas fáceis, que aceitam tudo que a pessoa faz. Vão procurar igrejas que não confrontam o pecado e nem confrontam as suas maneiras de entender a palavra erroneamente. Porque não querem abrir mão daquilo que são. E se não sal da terra, não são sal da terra, ao entrarem com confronto com as águas purificadoras, eles morrem, não submergem. Só há duas formas agora de você definir a sua vida. Você é o sal da terra que permitirá Deus trabalhar até o final na tua vida, confrontar você, falar o teu erro e você ser transformado, ou você vai abandonar a vida? Ou você não vai abrir mão daquilo que você faz de hábito, da sua posição de quem você acha que é? Porque quando você vai para o buraco, meu irmão, você não é mais nada. Você passa a ser esterco, adubo. Seu corpo é comido por bichos e você não leva nada e ainda pode perder a salvação. Então agora, enquanto você está vivo, aceite o confronto, aceite o maior nível de pressão, aquele que é contra a prática do mal, aquele que é contra você, que é contra o teu pecado, contra o teu erro, contra a tua manipulação, contra aquilo que te afastará de Deus. Porque quando você aceita este último nível de pressão, então você é visto como sal da terra. Você não afunda, você não morre, você não sucumbe, mas você é elevado. Quando o sal tocou aqui as águas, à medida que foi aumentando o sal, o ovo elevou, subiu. Você sabia que todo sacrifício em Israel, para ser sacrificado, deveria ser jogado sal sobre eles? Senão o sacrifício não era aceito. Todo sacrifício deveria ter o sal. Por isso Jesus olha para nós e fala: você é o sal da terra. Teu sacrifício será aceito. O que você vai sacrificar hoje na sua vida? Em que nível de pressão você está? Pressão por todos os lados? Porque quando você está no último nível da pressão, é pressão por todos os lados. Você não tem mais o controle. Aí você tem que olhar para as bolhas de água, para encontrar uma direção, porque se as bolhas estão subindo, é sinal de que há o oxigênio mais leve dentro da água, ele está indo para a atmosfera. Então você olha para as bolhas de ar e começa a se guiar para sair da água. Olhe para as bolhas que o Espírito Santo vai trazendo a você, a respiração por meio da palavra dele, o ar dele na tua vida, a direção que ele quer dar para te levar a uma atmosfera de fé, onde você não vai afundar, mas vai subir. Mas a dependência precisa ser total. Níveis de pressão. Em que nível você está? Quem é você baseado nesses níveis de pressão? Você é uma Marta? Você está como os discípulos lá no barco em meio à tempestade? Você é semelhante àquela mulher no fluxo de sangue? Ou você, na pressão, acabou ficando? Diferentemente desses discípulos que negaram e fugiram, abra lá em Filemão e nós vamos encerrar. Capítulo 1, versículo 1. Não é filé mignon, é Filemão.
Filemon, está antes de Hebreus. Só tem um capítulo, ok? O versículo 1. Olha a frase de alguém que passou pelos 4 níveis de pressão e submergiu. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Só isso. Não é isso que diz o texto? Primeira parte do versículo. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo teve a experiência no conhecimento. Ele foi até dramática. Ele, no caminho de Damasco, ele cai. E então Jesus conversa com ele e ele se converte. Ele vai para o segundo nível. Ele então é humilhado publicamente porque ele fica cego. Tem que ser tratado por um casal. E então ali ele é tratado. Passa 3 dias cegos, as escamas são tiradas. Paulo continua na vergonha pública, porque ele agora teria que sair da condição de perseguidor, de perseguidor para perseguido. E então ele sofre afrontas dos 2 lados, da religião, da igreja, e também afronta do Império Romano e do judaísmo. Paulo, ele mesmo assim, ele vê e ele vai além. Sofre a experiência dolorosa de servir a Jesus, mas ele não nega. Ele apanha, ele leva açoites, ele é aprisionado, ele é transportado de um lado para o outro, ele apanha quase a ficar morto, é jogado quase de um penhasco para fora. Ele não nega Jesus, ele continua nos níveis de profundidade. Ele não queria mais viver, como está em Gálatas, não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim. Ele não interessava mais para ele mais nada nesse mundo. A pressão que ele sofria levava ele a se apaixonar ainda mais pela causa de Cristo. Ele sofre naufrágio, ele sofre fome, doença, peste, dor, perseguição, maus tratos. E ele continua. E ele então, escrevendo para Filemon, ele fala: eu, prisioneiro de Jesus Cristo. Ele mostra que tinha orgulho de não ter mais o controle da vida dele, mas estar submerso em Cristo, totalmente voltado ao que Cristo faria. Ele não estava mais comandando a sua vida, ele ia de um lado para o outro, conforme o Espírito Santo direcionava. Você é quem hoje? O que Deus falou para você fazer e você não fez, e você negou a Ele. Qual o pecado que você ainda carrega? Qual o vício que ainda te incomoda? O que está na tua personalidade que é mais forte do que a vontade de Deus? É hora de você então ir para o 4º nível de pressão. Mas não ser reprovado nele. Demonstrar que você dá gosto a essa vida. Você é o sal da terra. Que você é o sacrifício aceito. Que você está na dependência dele. Então você vai ser o prisioneiro de Cristo. Um prisioneiro, ele só tem o direito de quem o prendeu. Ele está sob comando de quem o prendeu. Não que Paulo estivesse preso em Jesus, de fato, em cadeias. Ele estava preso por causa de Jesus. Ele estava em uma prisão aqui em Roma. Mas ele fala: sou prisioneiro de Cristo e não dos homens. O evangelho que eu prego me levou até aqui, e dele não abro mão. E ele foi até o nível mais profundo, onde então, no ano 67 depois de Cristo, por ordem de Nero, ele é decapitado, morre por causa do evangelho. Você morreria por causa deste evangelho? Até onde você vai por causa deste evangelho? Ah, pastor, eu vou até o 3º banco dessa igreja. Além disso, não conta comigo. Muitos terminam o culto
Já nem se lembra que mensagem foi pregada. Em que nível você está? Nosso interesse pelas coisas de Deus demonstram qual é a nossa dependência dele. Coloque-se em pé. Águas profundas. Paulo suportou tudo, não negou. Águas profundas. O profeta Ezequiel suportou tudo, não negou, até morrer também por causa do Evangelho que ele estava pregando. Você pode abrir mão de tudo, menos de Jesus. Eu quero que você fale com Deus acerca da tua vida com Ele. Se você é uma pessoa manipuladora, você não está nas águas de Cristo. Se você é uma pessoa que não aceita ser confrontado no pecado que vive, você não está nas águas de Cristo. Se você quer ter domínio sobre a sua vida e você é dono de si mesmo, você não é sal dessa terra, não suportará uma perseguição. Quero que eu te diga algo. Sabe por que você não está fazendo missões? Porque você não suportaria um dia. E muitos aqui fogem disso. Não conseguem nem pregar o Evangelho para o colega de sala de aula. Para uma pessoa que conversa todos os dias no ônibus ou no metrô. O que diria ir para uma outra nação onde perseguem aqueles que pregam o Evangelho? Então você precisa agora ver em que nível você está de pressão. Como você vai reagir? Você vai para o próximo nível? Está disposto? Ou você vai ficar aí? Ou quem sabe você vai regredir agora? Não, pastor, o terceiro nível é o seu quarto pior, então você pode andar 500 metros atrás? Então a necessidade que você agora avance. E avançar é não ter medo do que possa vir. Porque se você é sal desta terra, na hora do vamos ver, você não afundará. Amém? Amém. Você vai submergir. E a obra de Deus na tua vida acontecerá para a glória do nome de Jesus. Lá em Apocalipse fala, no capítulo 21 e 22, tratam sobre estas águas e fala que ela toca no Mar Morto. Então, os peixes vivem, as vegetações ao redor dela vivem, mas não fala que extingue o sal, porque a densidade tem que permanecer. Submeta-se à vontade de Deus. Queira que Deus te leve a uma experiência com Ele. Aceite ser confrontado no erro e corrija o erro. Não troque de igreja porque alguém disse aquilo que você não gostou, sendo você errado. Quantos fazem isso? Quantas pessoas serem confrontadas pela soberba, altivez, saíram da igreja? Porque são soberbos, altivos, não aceitam mudança. Então está na hora de você submeter-se à vontade de Deus, se é que você quer. E depender de Deus pode correr riscos em relação a muitas coisas na vida? Pode, mas depender de Deus tem vitória garantida em todas as áreas. A sua oração é diferente, a sua maneira de iniciar uma oração é diferente, a maneira de você compreender essa palavra é diferente, a facilidade de você entender essa palavra é outra, a facilidade de entrar em adoração a Deus é outra, porque você se submete. Você não vai ter mais o controle. Você está no nível de pressão mais profundo. E de lá, você só vai sair quando Deus te remover dessa terra. É assim que eu quero para a minha vida. É assim que Deus
nossas vidas. Se você está preparado para ir além, então vá. Se você não está preparado, diga: Deus, prepara-me. Hoje eu ouvi a tua palavra e eu quero ir além. Por isso, remove de mim aquilo que não tem a ver contigo. E Deus removerá. Em nome de Jesus. Você quer falar, pastor? Graça e paz, querido. Há 3 semanas atrás eu venho passando por um nível profundo. Como é que você falou? Um nível de pressão. Pressão, amém? E esse nível de pressão, ele se tratou de... Eu sempre fui uma pessoa que nunca, no Senhor, tenho vivido, não viver coisas erradas. Eu enxergo coisas erradas nas pessoas e sempre tento levá-las a ter a mudança de uma forma mais suave, né? É assim que Deus me usa. Só que de umas 3 semanas para cá, 4 quase, o Senhor não... Eu sinto que o Espírito Santo não tem permitido mais isso em mim. Ele tem me levado a identificar que está errado, mas a não me calar mais de uma forma tão suave, né? E sim dizer aquilo que está errado. E não esconder, não calar, estar na frente, a pessoa precisa mudar. E eu comecei a sentir esse nível de pressão, porque eu comecei a fazer isso. Porque não tem como uma pessoa mudar se você não fala a verdade. Às vezes você precisa ser um pouco mais impactante no falar, né? E eu comecei a sentir que ao fazer isso, as pessoas não gostavam. Eu comecei a sentir esse nível de pressão. E eu, por identificar e dizer aquilo que Deus começou, cada vez que eu olhava, por exemplo, não que a Neide, mas se eu olhasse para a Neide, e eu identificava em algo, e cada vez que eu chegava e falava a verdade, Deus me trazia no mesmo dia, na outra semana, uma pessoa com uma situação pior ainda, ao ponto de ele me levar a exercer isso num todo, em algo muito grande. E nessa última semana, há 10 dias atrás, começou a me sufocar. E eu senti aqui uma dor muito grande no meu peito doía, eu senti o meu coração doer, eu senti uma falta de ar, como se eu estivesse assim, realmente numa profundidade das águas. Mas eu não identificava como se eu estivesse no mar mesmo, mergulhada mesmo, eu não conseguia. Faltava ar. E doía meu peito, tocava no assunto, meu peito doía. E fui fazendo aquilo firme que Deus mandava. E à medida que eu fazia o que Deus mandava, eu sentia o peso que saía dentro de mim. Mesmo assim, eu me sentia sufocada. E na segunda-feira, ele tem o hábito de todo dia, às 7 horas da manhã até as 9, ele se fecha na presença de Deus. Ele me leva um café na cama, ele me levou e falou assim: Maia, o que você está vivendo é isso. E eu falei assim para ele: você sente a falta de ar, você está mergulhada nas águas. E eu falei para ele: agora como é que eu saio disso? Né? Como é que eu saio desse negócio? Ele falou: estenda as mãos para o Senhor, Ele vai te puxar. Ele vai te tirar dessa profundidade de água que você não está conseguindo sair. E eu falei: Senhor, então me ajuda. Passei uma semana ali tentando, ainda quando chegou na quinta-feira à noite, ainda eu sentia ainda um pouco dessa pressão, não naquele nível tão profundo, ainda um pouco. Eu liguei para a Carla, né? Chorei com a Carla, que ela falou assim: pastor, eu vou orar por você, ora por mim. A Carla orou por mim. E já na sexta-feira eu já conseguia me sentir melhor. E hoje, ouvindo essa palavra, eu falo: Senhor, eu consegui enxergar as bolhas da água, eu consegui sair e ver o oxigênio. Eu louvo a Deus porque foi uma palavra de revelação. Esses níveis de pressão que nós vivemos são confrontos. Muitas vezes somos confrontados no trabalho, somos pressionados no trabalho por posicionamentos, somos posicionados dentro da igreja, por posicionamentos pressionados dentro da igreja, pressionados na família, pressionados em todas as áreas. E
pregar seu domingo. Eu só falava, ó, não perca o domingo, que a palavra é tremenda. Porque foi tremendo o que Deus fez na minha vida. Amém? No nível profundo em que Ezequiel estava, quando chegou nesse quarto momento, a Bíblia fala que aquele homem que o levou até a porta do Oriente, que nós entendemos era o Senhor Jesus ali, o pegou pela mão e o tirou da água. Se você não está suportando, é a hora dele pegar você pela mão. E você voltará ao nível profundo na hora que for necessário. Mas você dependerá de Deus. Não como fuga. Não como covarde você está saindo. Negando a Jesus. Porque os discípulos negaram. Mas você irá sair porque Ele pegou você para que você desse continuidade no ministério que Ele tem para a tua vida. Então agora, você vai refletir em tudo isso. Que Deus venha te abençoar. Vamos orar? Querido Pai, a tua palavra, Senhor, nos ensinou a respeito de níveis, Senhor, de pressão, e nem todos suportam.